Olá, bom dia. Este programa é um chamado a você, educador, responsável por cuidar de nossos filhos enquanto eles estão aí no ambiente escolar. Mas ampliamos esse convite a toda a equipe que põe um colégio para funcionar. Mas também fazemos questão de lembrar de você, pai, de você, mãe, e aos que, de uma ou de outra forma, se fazem significativos na vida de uma criança. Todos, aliás, somos responsáveis por oferecer a ela o melhor que pudermos para que cresça segura, confiante e com a certeza de que é amada e protegida. Eu converso neste programa com a pedagoga Ana Abreu Souza. Ela foi professora na educação infantil e ensino fundamental, sabe muito bem o que eu estou falando, né, a respeito disso, coordenadora pedagógica, diretora de escola e atualmente é professora do Ensino Superior Federal, consultora e avaliadora de secretarias de educação, bem como pesquisadora com foco na formação de professores e gestão pública escolar. Eis aí um problema de cara para se resolver, Ana. A diferença de performance entre a escola pública e a escola particular. Há períodos, as pesquisas revelam isso, que em alguns momentos a escola pública tem uma relevância, uma performance melhor. Em outros momentos, como o de agora, por exemplo, em que a escola pública está lá embaixo. Como resolver esse dilema e deixar as coisas harmônicas, mais próximas de uma igualdade? Primeiro, obrigada pelo convite, importante a discussão que a gente propõe hoje. Creio que as escolas estejam aí de olho para poder formalizar e ampliar os olhares, né, sobre a educação. Bom, penso que a gestão, tanto da escola particular quanto da escola pública, ela tem uma história diferente, ela tem raízes diferentes, né? Então, hoje, quando a gente olha para os índices, por exemplo, se a gente for comparar a escola particular da escola pública, eu penso que fica muito covarde, porque você pega o primeiro lugar hoje, por exemplo, do Enem, e pega a situação que esse professor que trabalha nessa escola, que teve o primeiro lugar, é totalmente diferente do professor que trabalha numa escola pública, por exemplo, né? Esse primeiro lugar, então, quer dizer, um professor valorizado, um professor que pode dedicar exclusivamente àqueles alunos por um tempo grande. Então, o pivô da qualidade é a formação dos professores de uma instituição educacional, seja ela uma rede ou seja ela uma unidade escolar. Então, essa construção que ela é histórica, a gente vai vendo que a valorização do professor na rede particular e na rede pública, ela é diferente, o salário é diferente, as condições de trabalho é diferente, o número de alunos que eu tenho por sala, os recursos são diferentes. Então, a gente acaba criando uma desigualdade em função dessas oportunidades. Agora, de maneira alguma, eu toco na situação de que realmente um grupo é melhor que o outro. Não, eu acho que a gente tem situações que colocam você numa potencialidade diferente. Creio e acredito que a grande transformação da nossa sociedade, ela vem com a qualidade da educação pública. E é ela que forma milhões de pessoas por ano e que pode mobilizar uma transformação digna na vida de cada um, com trabalho, formação. Ana, no contexto da gestão pública do ensino escolar, qual a importância que você vê num dos tópicos que você destacou aí? Eu quero falar de salário ainda, mas eu quero falar sobretudo no tópico que você colocou de formação de professores. Por que é tão vital hoje um professor bem formado, bem treinado, para que o aluno repercuta isso depois numa pessoa, num cidadão bem preparado para a vida? O professor é o grande líder do processo de aprendizagem. É ele que vai planejar as situações e as oportunidades. Se a gente pensar qual é o objetivo da escola, o objetivo da escola é entregar um convite de apropriação cultural para esse aluno. Se esse professor não tem essa apropriação cultural, ele não desenvolve isso nos alunos, né? Então, quando a gente pensa assim, por que o Beethoven tem que estar na escola? Por que Chico Buarque tem que estar na escola? Por que Caetano Veloso tem que estar na escola? Porque é a grande obra cultural que nós desenvolvemos num tempo enorme. Citei aqui alguns, como temos outras tantas obras. Então, se esse professor não está formado para isso, ele não consegue puxar essas crianças. Na realidade, ele tem que ter um conhecimento humano, desse desenvolvimento mental, físico, moral, espiritual. Ele está ali potencializando. Se ele tem um conhecimento, por exemplo, só da área de conhecimento, ele entra e fala da história como se a história fosse um boneco. A história não é um boneco. A história é algo que eu construo, meus alunos estão construindo história, você constrói história. Então, esse professor, ele pode ter o melhor recurso, ele pode estar na melhor sala de aula. Se ele não tem essa formação clara, ele não potencializa
esses alunos, que na realidade são projetos de vida que são entregues ao professor. Creio que o professor é o agente mais importante desse processo permanente, no sentido que o centro é o aluno, né? Mas o professor ele é mais importante. Então, assim, as formações, e até eu não gosto de usar a palavra capacitação, porque pressupõe incapazes, né? Não gosto de usar a palavra reciclagem, porque pressupõe algo que é ligado ao lixo, né? Então, eu gosto de trabalhar com a palavra formação. A formação que são ações constantes que visam a melhoria do conhecimento cultural, emocional, moral, para que ele possa puxar. Então, assim, sem esse investimento na educação, nós não vamos conseguir desenvolver uma qualidade na gestão pública. Quero ver mais professores nesse processo de construção de projeto político-pedagógico. Essa é uma questão que eu queria te perguntar, que para mim está muito dentro disso. Atenção, senhores secretários de Educação Municipal, que estão aqui assistindo esse programa, porque acompanharam ao longo da semana a chamada do programa com a pedagoga Ana Abreu. Qual é a relevância da figura do professor dentro do estabelecimento de uma política pública para a educação? Será que se leva em conta leva-se em conta, mas será que é da maneira, com a importância adequada, a importância da figura do professor na hora de elaborar uma política que vai afetar a gestão escolar? Qual é a sua visão disso? Infelizmente, o que eu tenho observado nas minhas pesquisas, leituras, o professor, ele na hora de elaborar, ele está fora desse cenário. Ele só é chamado para executar. E essa é uma grande falha, porque quando o professor é chamado a elaborar do planejamento, ele leva as dificuldades e os conflitos que ele tem. E ali a gente pode criar um grande cenário de discussão real, de um cotidiano que mostra realidades e não idealizações. Quer dizer, eu tenho um sonho, sim, isso é importante para que a gente melhore a nossa vida, porém eu tenho que partir do meu real. Qual é o meu real? O meu real, eu tenho 40 alunos dentro de uma sala de aula, então eu tenho que considerar isso quando eu planejo. Agora, não adianta chamarmos grandes pensadores para desenvolver planejamentos mega, ultra modernos sem considerar essa realidade. Então, o que você aponta, e aí eu gosto dessa chamada que você faz para os secretários de educação, que são grandes mobilizadores aí públicos, né? De gestões, que podem mobilizar leis aí, podem mobilizar ações para que se melhore, que eles chamem os professores para esse cenário. Que os professores, de fato, sejam representados na hora de elaborar, por exemplo, um plano municipal de educação. Nós temos um prazo aí, até ano que vem, temos que ter os planos municipais de educação. Tem, infelizmente, secretarias de educação que nem falam sobre isso. Quer dizer, o que essa secretaria precisa fazer? Aonde estão os focos de dificuldade? É na alfabetização? É no trabalho com cálculo? É no trabalho com disciplina? A violência está na própria formação. Infelizmente, você vê professores mal formados. E aí, eu vou ficar falando que estão mal formados? Eu preciso colocar a mão nisso e potencializar em termos de gestão. É isso aí, olha, vamos encerrar esse primeiro bloco e no próximo vamos continuar falando sobre os grandes desafios que você, professor, tem e você, pai e mãe, tem para acompanhar o ritmo de vida da escola. A escola faz parte da nossa vida familiar, a família faz parte da escola e a gente vai aprendendo aos poucos que educar é a arte de ensinar a descobrir. Vamos descobrir o que daqui a pouco. Até já.